Olá, paz, tudo bem? Eu quero compartilhar com você um versículo bíblico que está em Lucas, capítulo 4, versículo 18, onde a Bíblia diz: O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça ao Senhor. Amém? Primeira coisa que nós temos de ver nessa passagem bíblica é que as pessoas costumam dizer o quê? Que Jesus fez o que fez porque ele era Deus. Então as pessoas falam assim, ó, tudo que aconteceu ali na Bíblia foi porque Jesus era Deus. E ele sendo Deus, ele é um Deus que tudo pode fazer. Interessante. Mas o que as pessoas falam se elas fossem Deus? As pessoas falam assim, se eu fosse Deus, também andaria sobre as águas. Não é assim que as pessoas falam? Se eu fosse Deus, eu andaria sobre as águas. Porque o ser humano, ele é um ser que sempre procura massagear o seu ego. Alguns também dizem, se eu fosse Deus, também andaria sobre as águas. E outras também diriam, e o que te pensam as pessoas? As pessoas pensam, eu também transformaria a água em vinho. Isso revela que as pessoas sempre querem usar o poder que lhes são dadas para manifestar a glória deles sempre para mostrar para alguém. Você pode ver que todo mundo que tem poder, que todo mundo que tem autoridade, que todo mundo que tem condições financeiras, tudo que ele faz para se aparecer. Até os pregadores de hoje. Os pregadores de hoje vão pregar, eles pedem para fazer um banner lindo, porque quem vai chegar lá primeiro é eles, não é Jesus. Porque nós somos cheios de egocentrismo, cheio de eu, cheio de nós mesmos e vazios de Deus. Então, se alguém falar, se eu fosse Deus, eu também transformaria a água em vinho, porque o ser humano é terrível. Outros diriam, se eu fosse Deus, também ressuscitaria mortos. Mas as pessoas não compreendem que, quando Jesus fazia, ele não fazia para saciar o seu ego. Ele fazia porque ele entendeu o plano que Deus tinha para a humanidade. Ele fazia porque ele entendia que tudo aquilo que Deus tinha para manifestar, Deus já tinha revelado a ele. Então Jesus vivia de objetividade. Entendia tudo aquilo que o Pai tinha para revelar através da vida dele. Amém? E isso é interessante você entender. Mas, irmão, quando a gente vê as grandes verdades do Evangelho, o que Jesus fez e o que fez não porque era Deus, embora fosse. Tudo que Jesus fez, ele não fez só porque ele era Deus. Não, irmão, você tem que entender. Mas porque era homem perfeito, e ser um homem perfeito significa ser um homem, absolutamente submisso à ação do Espírito Santo. Então Jesus era um homem perfeito, amém? Jesus era um ser perfeito, mas tudo isso, essa perfeição que manifestava nele, sabe o que era? Era porque a capacidade do Espírito Santo que estava sobre ele, deu para ele a graça e a capacidade de ser submissa a toda a vontade do Pai. Então essa ação do Espírito Santo em Jesus simplesmente revela a submissão que o Espírito Santo de Deus tinha sobre a vida de Jesus,
para dar para ele essa capacidade de aguentar tudo que sobreviria sobre a vida dele. Escuta, só que eu vou te falar uma coisa agora em nome de Jesus. Se realmente você tem um Espírito Santo, se realmente você foi chamado por Deus, se realmente você é alguém de Deus, se realmente você é alguém chamado pelo Espírito Santo, chamado por Deus para uma missão, nada vai te parar. Só a morte. Aleluia, só a morte vai te parar. Porque agora você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus da missão que você tem de cumprir e você vai cumprir com a missão que Deus tem para você. Interessante isso daqui, é interessante você entender que tudo que Jesus fazia, ele fazia porque era a ação do Espírito Santo de Deus nele. E isso porque Jesus era um homem perfeito. Interessante. E um homem absolutamente submisso à ação do Espírito Santo de Deus. Então, em Cristo não tinha emocionalismo. Em Cristo tinha a racionalidade do Espírito nele. Por isso que Jesus nunca mudou sua trajetória. Jesus sempre andou na trajetória do Espírito, sempre o Espírito guiava, sempre o Espírito levava ele para onde ele deveria ir. Escute só, se é de Deus, então a sua trajetória vai ser a trajetória que o Espírito Santo de Deus vai determinar para a sua vida. E toda a trajetória que o Espírito Santo de Deus determina na sua vida está na palavra de Deus. Só no financeiro. Você vive em torno de tudo aquilo que Cristo vai manifestar na sua vida em nome de Jesus. Outra coisa que você tem que entender. Jesus foi o que Adão deveria ter sido. O quê? Um homem sem pecado. Olha que interessante, vou repetir. Jesus foi o que Adão deveria ter sido, um homem sem pecado. Por que isso, irmão? Quando nós olhamos mais profundo do significado que a Bíblia atribui ao pecado, o que a Bíblia atribui ao pecado? Pecado, conforme a Bíblia. Vamos lá? Nos ensina, primeiro, não é simplesmente roubar, matar ou mentir, irmão. As pessoas falam, você roubou, você pecou. Você mentiu, você pecou. Não é isso? As pessoas falam, você praticou um delito, você pecou. A Bíblia não atribui só isso como pecado. Não. Pecado é o estado de rebeldia do ser humano contra Deus. Entendeu? Vou falar de novo. Pecado é estado de rebeldia do ser humano contra Deus. Isso é pecado. Então você pode estar me ouvindo aí, você está em rebeldia com Deus desde quando você entrou na fé dos homens. Porque se você estiver na fé de Cristo, você não vive em rebeldia. Você vive uma vida de comunhão a Deus. Você tem uma vida de estratégia do Espírito Santo em você. Porque pecado é um estado de rebelião do ser humano contra Deus. E talvez até hoje você vive em qual estado? No estado da religião. E toda falsa religião te leva a você viver no estado de rebelião. Então você vive em pecado todos os dias, todos os momentos. Vive em rebelião contra Deus, porque você é um ser humano caído da graça. A narrativa bíblica registrada em Gênesis, que diz que o pecado se instala na história humana. O que nós vemos ali? Quando o primeiro casal, Adão e Eva, come, o que revela? Come da árvore do conhecimento do bem e do mal.
algo extra. O quê? A partir de agora, eu cuido da minha vida. E o que o ser humano diz ao seu Criador? Quando ele começa a cuidar de si próprio. Você não tem nada a ver comigo. Foi o que Abel disse. Eu, servidor do meu irmão, o que eu tenho de a ver com o meu irmão? O que o senhor quer comigo? O que, olhando para isso, o que nós vemos? A humanidade, sim, irmão. Dentro das igrejas, assim, ainda mais na vida conjugal. O cara tá namorando, ele não ora a Deus, não clama ao Senhor Jesus, não pede orientação, vai fazer um negócio, ninguém ora a Deus, vai fazendo de qualquer jeito, não dá nada, é assim mesmo. Por quê? Porque quem manda na minha vida é eu, Jesus. Aqui você não precisa meter a cara, não. Por que as pessoas estão fazendo isso hoje dentro da igreja? Porque as pessoas agora estão caídas da graça. Alguém que um dia foi alcançado pela graça, pelo evangelho, está caído e agora vive a sua própria vida. Está no estado de rebelião. Agora tudo que vai fazer não necessita mais falar com o Pai. Porque agora ele está no estado de rebelião, é um ser humano imperfeito, é um ser humano que todos os dias precisa estar se arrependendo do seu pecado, e se arrepender do seu pecado não é você fala, Senhor, perdão aqui, mas depois volta a fazer o pecado de novo. Se arrepender do seu pecado é tomada de decisão. Você vai tomar uma decisão hoje, Senhor, eu não vou... Santos de Deus vai te alcançar, vai te transformar, vai te libertar e você vai ser alcançado pela graça de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então agora as pessoas que estão caídas da graça, elas dizem, você não tem nada a ver comigo, Jesus. Agora toda decisão que eu for tomar, eu vou tomar em mim mesmo e tá ótimo, ok? As pessoas estão assim hoje. Porque, irmão, quem vai dizer o que é certo ou errado? O que é bem e o que é mal? O que as pessoas falam? Eu sei o que é bom para mim. Eu sei o que é mal para mim. Por isso que hoje dentro das igrejas, quando você toma uma decisão no Espírito e o cara que está lá em cima toma uma decisão na carne, quem vai se ferrar? Você que tomou a decisão no Espírito. Mas uma coisa é que quando você toma a decisão no Espírito, que não é uma decisão sua, mas é uma decisão do Espírito Santo em você, agora toda a ação do Espírito Santo tomada na sua vida que o homem negligencia, não é você que vai sofrer. Quem vai sofrer é o homem, porque desrespeitou a voz do Espírito. Porque quando Deus levanta um profeta para falar com a igreja não aceita a voz do Espírito, é porque a igreja está estéril. Já não, quem fala mais lá não é Deus, mas sim o homem. Agora, quando Deus levanta um profeta ou alguém que tem a palavra rema, a palavra profética, para falar dentro da comunidade, a comunidade não fala, o juízo de Deus vem sobre a comunidade. Porque agora a comunidade fala e eu sei o que é errado, e eu sei o que é certo. Então toda tomada de decisão que eu tomar vai ser em mim mesmo, não em Cristo. Ou qual toda tomada de decisão não deveria ser em mim, mas deveria ser de Cristo em mim, Deus manifestado em mim. Então as pessoas iam ver e compreender o quanto Cristo é na minha vida, porque toda decisão que eu tomo em Cristo e não tomo em mim próprio. Então toda a igreja que está em rebelião, ela toma a decisão em si, a decisão de Cristo nele. Então, toda a igreja que toma a decisão em si e acha que sabe o bem e errado, é uma igreja que está no estado de rebelião e rebelião contra o verbo de Deus, que é a palavra. E isso, irmão, é o que a Bíblia conceitua como pecado. É o que a Bíblia fala, isso é pecado. Quando você toma uma decisão em você já não consulta mais a Deus, você está andando no estado de rebelião. É a tal da pretensão de independência. Quero nem saber, a vida é minha, eu tomo a decisão que eu acho, o pastor não manda em mim, ninguém manda em mim, Deus sabe.
Não, irmão. Esse negócio de Deus sabe é para filho rebeliado. Primeiramente, você tem de consultar o pai, olhar para a palavra, orar. E o que o papai falar, você vai fazer. Não é aquilo que você acha que fazer. Uma coisa que é de René disse dessa maneira assim. Quando você ora e você não vê nenhuma resposta, nem de Deus, nem de ninguém, você tem de se levantar para fazer alguma coisa. Porque você já consultou o papai e o papai não falou nada com você. Então agora você vai se levantar na fé, vai tomar decisão no Espírito e vai ver a porta de Deus se manifestar na sua vida. Então você vai contemplar Deus. Porque tem às vezes que o papai não quer falar, mas ele quer que você age, porque o seu agir não vai ser seu, mas vai ser do Espírito em você. Então por onde você passar, você vai começar a ver o quê? As portas de Deus na sua vida. Isso é interessante. Outra coisa que nós falamos agora da pretensão e da autonomia do homem em relação a Deus. Isso daqui é interessante porque isso enche de significado. Do que, irmão? Isso é de significado e imprescindível importância da declaração de Jesus. Porque Jesus fala: eu sou filho de Deus e estou absoluto. Isso é interessante. Porque quando o Mestre Jesus fala que eu sou filho de Deus e estou absoluto, ele fala assim: eu sou filho de Deus e eu sou absoluto. Eu sou todo-poderoso. Eu sou o Senhor. Eu sou o Deus que estou. Eu sou o Deus que sempre estou. E sou o Deus que vivo eternamente. Quando você tem essa compreensão em você que Cristo é absoluto, você começa a compreender o quanto Ele é poderoso em você. Aí nós olhamos e vemos o que? Nós olhamos e vemos a questão de rendido e obediente no Espírito. Então ele é absoluto porque ele está rendido e obediente ao Espírito Santo de Deus que o ungiu. Porque a palavra Cristo é ungido. Então não tem ungido, viu, irmão? Se você fala que você é ungido, pode parar com essa safadagem, porque não tem ungido. O único ungido foi Jesus de Nazaré. Porque a palavra ungido significa Cristo. Agora tem o chamado. Eu fui chamado e não ungido. Eu fui chamado. Desde quando eu fui chamado, eu fui separado para uma função. Então Cristo ele é absoluto, porque ele é rendido e ele tem a capacidade de obedecer no Espírito Santo de Deus, que o ungiu. Em outras palavras, irmãos, Adão se rebelou contra Deus, não é isso? Mas eu me submeti absolutamente a Deus. Tipo assim, ó, Adão se rebeliou, ok? Mas Cristo se submeteu a toda vontade do Pai. Então, quando Cristo se submete a toda a vontade do Pai, ele está falando: ó, eu sou ao contrário de Adão. Enquanto Adão se rebeliou, eu, Jesus, me submeti à vontade do Pai. E isso, ó, é lindo nós entender. Que quando o Espírito Santo vem sobre nós, seres humanos imperfeitos, ele nos aperfeiçoa a cada dia a compreender, a entender que toda perfeição que vem em nós e nos dá a capacidade de obedecer à palavra de Deus, vem
do Espírito Santo de Deus. Então agora nós já não estamos mortos, estamos vivos em Cristo. E quando nós estamos vivos em Cristo Jesus, nós entendemos que Ele nos alcançou e agora nós temos a capacidade do quê? Nós temos a capacidade de obedecer a palavra de Deus com toda a propriedade nele. Amém? É isso que é interessante de você entender a questão da legitimidade e a capacitação que foi revelado em Cristo. Outra coisa também que nós temos de entender é que as mesmas autoridades que tinha Adão para se sujeitar à terra e dominar sobre a criação, a legitimidade de quem de fato é filho de Deus e a capacitação que somente quem é movido pelo Espírito Santo pode ter essa autorização. Então, tipo assim, Adão foi lançado sobre ele essa graça de ter todos os animais, e esses animais se sujeitavam sobre ele. Amém? E ele dominava sobre a criação. Então a legitimidade de quem é de fato filho de Deus e a capacitação que somente quem é movido pelo Espírito Santo pode ter. Essa legitimidade é a capacidade dada pelo Espírito Santo. Então, assim, hoje nós dominamos sobre os demônios. Nós mandamos as enfermidades embora. Nós temos a capacidade de convencer o pecador no Espírito. Nós entendemos a Bíblia não na nossa maneira carnalizada, mas da maneira do Espírito. Nós dominamos determinadas coisas porque nós temos a ação do Espírito em nós. Então nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Nós temos essa autorização do Espírito Santo para repreender todo mal, para expulsar todo mal, para tirar as pessoas cativas da mão das trevas e trazer a presença de Deus sobre elas, que é iluminar o entendimento, dar capacidade para aqueles que não têm a capacidade de entender o Evangelho. Então significa que nós o quê? Temos nós somos legitimados, que é a capacidade, nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo porque estamos vivos nele. Jesus, quem é que faz o que faz? Então você aí que se diz ser de Deus e fica se gabando porque você tem um ministério, que Deus te usa, que tudo acontece, a única coisa que manifesta em você é o seu egocentrismo, a única coisa que manifesta em você é essa vida carnal, desgraçada e miserável, a única coisa que manifesta em você é essa impureza, a única coisa que manifesta em você é essa incausa pelo próximo, essa invida, que você manifesta mais morte do que vida. O que está em você, sabe o que é? Rebelião. Mas se manifestar em você cristocentrismo todos os dias, o amor de Cristo em você, essa capacidade de fazer, essa capacidade de amar, essa capacidade de suportar, essa capacidade de ser em Cristo, essa capacidade de sempre estar vivendo em torno, sempre em Cristo, para Cristo, significa que Cristo te alcançou e a graça te alcançou e você entendeu o propósito do reino de Deus. Então toda a legitimidade do Espírito está fluindo em você. Agora você é alguém que foi alcançado pela graça e simplesmente entendeu o propósito do reino de Deus.
Jesus disse: se você perder a sua vida, você ganhará. Se você ganhar a sua vida, você vai perdê-la. Então, o propósito de reino para mim e para você é entender que sempre Cristo está em nós e devemos cumprir o chamado. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça de Deus. Assim como essa promessa manifestou em Jesus, também manifesta na igreja, e assim nós vamos proclamando a palavra do reino. Que Deus te abençoe e fique na paz. Comente o vídeo e fica na paz.